irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez juntos e mais uma quarta-feira meditando na palavra do Senhor. E nós estamos no último trecho de Ezequiel. Vamos lá, meus irmãos, Ezequiel 48, versículo 30 ao 35. São estas as saídas da cidade, do lado norte que mede 4.500 côvados, 3 portas. A porta de Ruben, a de Judá e a de Levi, tomando as portas da cidade, os nomes das tribos de Israel, representando a igreja, meus irmãos. Versículo 32. Do lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, a de Benjamim e a de Dan. Do lado sul, 4.500 côvados e 3 portas, a porta de Simeão, a de Isacar e a de Zebulon. Do lado ocidental, 4.500 côvados e as suas 3 portas, a porta de Gade, a de Asser e a de Naftali. 18.000 côvados em redor, e preste atenção, e o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali, porque ali não há contaminação, o mar já não existe. Aqui uma linguagem extremamente simbólica, e nós podemos comparar esse trecho com Apocalipse capítulo 21, meus irmãos. E é isso que nós vamos fazer. O Senhor está ali. Durante 25 anos de exílio, Ezequiel viu o Senhor se retirar do seu templo em Jerusalém, porque ali havia contaminação por causa dos pecados que estavam sendo cometidos ali naquele lugar. E Deus, ele promete aos exilados, ele promete a Ezequiel que haveria uma nova aliança e que Deus estaria com seu povo como seu Deus para sempre. O Senhor está ali e o mar já não existe. Bom, meus irmãos, Apocalipse 21 também vai falar dessas portas. Mas eu gostaria de ler hoje Apocalipse 21, do versículo 1 ao 8, muito importante, falando dessa nova criação de Deus, que já começou. Nós já estamos sendo alimentados pela palavra de Deus, somos purificados, nos tornamos nova criatura. Mas haverá um momento triunfal na sua plenitude. Vamos lá, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra. Amém e amém. Meus irmãos, um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, essa terra que foi destruída pelo pecado, e o mar já não existe, meus irmãos, e o mar já não existe, o mar que simboliza o domínio das trevas. Meus irmãos, olha só, vamos ler o versículo 9, certo? Para nós adiantarmos um pouquinho, hoje vai ser até o versículo 8, mas eu quero adiantar algo para os irmãos. O Senhor está ali, o mar já não existe, é novo céu, nova terra. E presta atenção, por quê? Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, meus irmãos. Sim, a nova Jerusalém, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. Os espíritos dos justos aperfeiçoados. E aqui nós teremos a descrição dessa cidade santa,
onde o mar já não existe, onde o domínio das trevas já não existe. E isso vai ficar muito claro nesse texto, meus irmãos. E a pergunta é: por que veio então os anjos que têm as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos? Meus irmãos, o Espírito Santo, ele também nos convence do juízo. E no livro de Apocalipse nós temos os selos, as trombetas e finalmente os cálices com os flagelos. E esses são os últimos, entendeu? Por quê? Porque aqui o juízo é total, ele é total, os últimos 7 flagelos. Então aqui o juízo é total. O mar já não existe, meus irmãos. E você pode comparar, por exemplo, Apocalipse. Vamos lá, meus irmãos, para os irmãos entenderem a figura do mar. Meus irmãos, é uma figura totalmente simbólica. E eu vou provar para os irmãos. Apocalipse capítulo 8, versículo 8 ao 9. As trombetas também são os juízos de Deus, mas eles não são na sua plenitude. Ainda há oportunidade para arrependimento. Meus irmãos, olha só. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas, o juízo de Deus, foi atirado ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e por isso os peixes morrem, os animais marinhos morrem. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, nesse mar, que é o domínio das trevas, e foi destruída a terça parte das embarcações, porque ali há um comércio, e esse comércio, meus irmãos, nós não estamos falando aqui do mercado econômico, mas estamos falando do comércio, da feitiçaria, da idolatria, da mentira, das abominações, o que também está sendo explicado no próprio Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que descreve esse mar. E porque ele já não existe, porque quando chega aos flagelos, olha só, Apocalipse 16, 3. Olha o que acontece. Apocalipse 16, 3. Meus irmãos, os juízos do Senhor já está acontecendo. A diferença aqui nos flagelos é que ela se torna intensa e cada vez mais intensa até o seu ponto final. Apocalipse 16, vamos lá, versículo 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, novamente no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu, não uma terça parte, como nas trombetas, mas morreu todo ser vivente que havia, que estava nesse mar, que estava no domínio deste mar, que não foi purificado pelo rio da vida, que não se tornou um ser vivente pelo rio, pela verdadeira água, que também tem esse texto em Ezequiel, meus irmãos. E essa é uma figura que já começa também no livro de Isaías. Vamos lá. Isaías, meus irmãos, para ficar bem claro que é uma literatura apocalíptica de uma linguagem simbólica. Isaías, capítulo 17, versículo 12 ao 13. Ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares. Não é o povo de Deus, sim, meus irmãos, mas dos grandes povos que bramam, e do rugido das nações, que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá.
com o seu juízo. E a gente viu aqui os selos, as trombetas e finalmente, definitivamente, os flagelos, onde todos são mortos. E fugirão para longe, serão afugentadas, como a palha dos montes diante do vento, e como pó levado pelo tufão. Sim, meus irmãos. E aqui só terminando com o versículo 14. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça o dia, já não existem. Amém, amém. E o mar já não existe, entendeu, meus irmãos? Sim, baseado na linguagem do Antigo Testamento, da simbologia. E o mar já não existe. Este é o quinhão daqueles que nos despojam, que persegue a noiva que está sendo preparada, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Meus irmãos, hoje eu vou relembrar para os irmãos a Jerusalém terrena de Ezequiel. Essa é o mar de abominações que está sendo também destruído nesse momento com fogo, literalmente. Ezequiel, capítulo 22. Vou lembrar os irmãos o pecado desse mar que é o domínio das trevas. Sim, meus irmãos. E é isso que nós vimos no livro de Ezequiel. Nós podemos nos relembrar. Vamos lá, Ezequiel, capítulo 22, versículo 2 ao 12. Tu, pois, ó filho do homem, sim, tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária, não a cidade de Deus, mas essa é a cidade sanguinária, porque elas perseguiram os santos, perseguiram a palavra de Deus, mataram os inocentes. E na época que surge a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar, muitos serão mártires por causa do testemunho de Jesus, por serem fiéis ao Senhor. É o sangue que clama debaixo do altar por justiça. E a pergunta é: tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária? Faz-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. Sim, meus irmãos. E dize: assim diz o Senhor Deus: ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue, por ti mesma derramado, tu te fizeste culpada, e pelos teus ídolos, por ti mesma fabricados, tu te contaminaste e fizeste chegar o dia do teu julgamento e o término de teus anos. Por isso eu te fiz objeto de opróbrio das nações e de escárnio de todas as terras. Meus irmãos, esse é o mar que jorra lama e lodo. Isso também está em Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse não. Isaías. Isaías, capítulo 57. Vamos lá, meus irmãos. Isaías, capítulo 57, que diz assim, versículo 20 ao 21. Mas os perversos, esses são os perversos, que distorcem a palavra de Deus e fazem os seus próprios ídolos, a sua própria crença, e matam a si mesmo e aqueles que os ouvem. Sim, esses são os perversos. Mas os perversos são como o mar agitado, como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Meus irmãos, e é desse mar que surge a besta, sim, meus irmãos, um tipo de Cristo,
religioso que prega, mas prega algo distorcido da palavra de Deus, de forma muito sutil, causando violência, injustiça e corrupção. Sim, e isso está assim em Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse 13, versículo 1. Olha só que interessante. Vi emergir do mar, dessa situação aí que nós já vimos em Ezequiel. Seus líderes são as bestas, tipos de bestas. Mas haverá um final onde tudo será mais intensificado. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Blasfêmia porque distorce a palavra de Deus. Meus irmãos, mas aqui em Apocalipse 21, nós estamos falando de um momento em que esse mar já não existe, porque os flagelos já vieram. Sim, essas águas se tornaram sangue. Essas pessoas foram banidas e sofreram a segunda morte. Elas estão banidas da presença de Deus. E por isso aqui, meus irmãos, as portas, e nessas portas, os guardiões. E por essas portas não entra mais essas abominações. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Amém, amém. Hoje o Senhor nos protege com a sua palavra, somos atacados, mas nesse momento, esse mar já não existe, meus irmãos, porque nessas portas existem os guardiões como os querubins no jardim do Éden, que protegiam a passagem para que as pessoas não tivessem contato com a árvore da vida. Mas aqui estão todos aqueles inseridos na cidade, na noiva, aqueles que têm acesso à árvore da vida, e nunca mais a mentira entrará nessa cidade, os mentirosos, porque o mar já não existe, a segunda morte, o juízo final, os flagelos. Não é mais um terço, mas todos os peixes que beberam dessa água estarão afastados definitivamente. E aí nós temos Apocalipse 21 novamente, vamos continuar. Apocalipse 21, versículo 2. O que João vê também? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Não é essa de Ezequiel 22. Não, essa também sofreu juízo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, os espíritos dos justos aperfeiçoados, os redimidos, da parte de Deus, ataviada como uma noiva para o seu esposo. Versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, ali estará o Senhor eternamente. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Sim, meus irmãos. Deus habitou com os homens numa tenda, no deserto, depois no templo. Sim, meus irmãos, o templo de Salomão, mas foi destruído aqui em Ezequiel. Ele é destruído, tem um povo exilado, porque houve a abominação. Depois o templo veio até nós, Jesus, o Verbo, habitou entre nós. E hoje o Senhor está em nós, mas aqui estará conosco na sua plenitude. Meus irmãos, hoje a igreja é o santuário de Deus, os verdadeiros, certo? Efésios, vamos lá. Efésios 2:2 diz assim. Efésios capítulo 2, versículo 22. Vamos lá, meus irmãos. 22 diz assim:
no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E aqui em Apocalipse 21 nós vemos essa concretização na sua plenitude, na sua perfeição total, meus irmãos. Sim, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Amém, amém. E essa é a meta, esse é o objetivo da palavra de Deus, o objetivo de Cristo ter vindo ao mundo. Uma união íntima e sem barreiras entre Deus e o seu povo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E o mar já não existe. Meus irmãos, o mar já não existe aqui. Já houve a ressurreição e nunca mais sofreremos a segunda morte, nunca mais seremos banidos da presença de Deus. É o que diz o versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Uma lágrima por conta também desse velho sistema, onde havia perturbação, perseguição, distorção da palavra de Deus, tristezas e males da existência desse velho sistema. Tudo isso fica para trás, meus irmãos, porque o mar já não existe. E essa é uma bênção que flui da união com Deus. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nem pranto, nem dor. Não haverá luto, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Essa é a nova criação que Deus já começou. Deus já começou. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Mas Jesus voltará e isso nós veremos com os nossos olhos também na própria criação, redimida do cativeiro da corrupção para a nossa liberdade, a liberdade da glória dos filhos de Deus. O Senhor voltou e aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Meus irmãos, porque agora veio o juízo final e o Espírito Santo nos convence sim do juízo. Amém, amém. O mar já não existe, ele se tornou em sangue. Provaram do seu próprio assassinato, matando a palavra de Deus. Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Amém, amém. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Amém e amém, meus irmãos. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Meus irmãos, não teremos mais sede de Deus, porque Deus está conosco, Deus está ali para sempre. Amém, amém. O Senhor está conosco já no nosso coração, mas ali é de uma forma plena, de uma forma intensa. Meus irmãos, fome e sede de Deus. Eu gostaria de ler em Ezequiel capítulo 36, já falou sobre isso. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 ao 27.
essa água é para nós bebermos. E onde esse rio passar, haverá vida. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Amém, amém. Isso é Cristo em nós. Não é um conhecimento apenas de palavras teológicas, mas é o Cristo em nós, conhecer o Cristo verdadeiro, ele se revelando a nós. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Ah, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E isso nós veremos na sua plenitude. Novo céu, nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Meus irmãos, versículo 27, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amém, amém. Essa é a água da vida. É a água da vida, e aquele que permanece nessa água, que permanece em Jesus, é vencedor. Isso está em Apocalipse 21. Vamos lá, meus irmãos. Apocalipse 21, versículo 7. O vencedor herdará estas coisas. Amém e amém. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Estas coisas é a presença do Senhor, porque está escrito: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém, amém. A ideia aqui, meus irmãos, é matar a sede de Deus e fazer com que nós sejamos um com ele. E o pré-requisito é a lealdade total a Cristo, mesmo sofrendo perseguição e sofrimentos nesse momento. Porque o mar não foi totalmente abolido, apesar dele sofrer o juízo. Jerusalém sofreu o juízo, foi destruída, mas a luta continuou. E hoje temos que mostrar lealdade ao Senhor. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Sim, meus irmãos, essa união é o que herdamos. E agora nós vamos ter a descrição, meus irmãos, a descrição desse mar. Vai ficar muito claro, certo, meus irmãos? Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O que não existe? O que não existe, meus irmãos? O que eu tenho que a ver com o mar literal que Deus criou e tudo é bom, tudo era bom que Deus criou. Meus irmãos, esse mar é simbólico. O que é esse mar? São tipos de pessoas que não vão ter acesso à água da vida. Não vão beber dessa água. E aqui tem uma lista, porque eles não foram fiéis na hora da provação. Quanto, porém, aos covardes, não tiveram coragem de sofrer, inclusive morrer pelo nome de Cristo, porque nós estamos falando aqui Apocalipse, quando vem os últimos flagelos, nós estamos vendo também a perseguição da besta contra a igreja do Senhor. Sim, meus irmãos, eles são covardes, como os líderes de Ezequiel foram covardes em Jerusalém, porque não falaram a verdade. Isso está em Ezequiel 34. Eu vou fazer agora um paralelo, certo, meus irmãos, com Apocalipse e o que nós vimos de covardes dessa lista em Ezequiel. Ezequiel 34, vamos lá, meus irmãos, para os irmãos relembrarem desse livro. Ezequiel 34, versículo 2 ao 10. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, contra esses covardes.
Profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Eles não vão entregar suas vidas a Cristo, né? Não apacentarão os pastores as ovelhas? Mas o que eles fazem, esses covardes? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. São como os fariseus, cheios de leis, legalismos. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, os mercenários, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porém termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto, e o mar já não existe. Amém, amém. Esses pastores não estarão ali, na Nova Jerusalém. Esse mar já não existe, meus irmãos. E depois, em Apocalipse 8, não entrarão os covardes, os incrédulos também não. Os incrédulos que não ficaram firmes na fé de Jesus, desprezaram a palavra de Deus. Meus irmãos, isso está em Ezequiel capítulo 33, versículo 31 ao 32. Para aqueles que desprezaram a palavra de Deus. Meus irmãos, esse é o mar que também já não existe nessa Nova Jerusalém que desce do céu. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor. Falam bonito sobre o evangelho. Que tem voz suave, tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Meus irmãos, esses são os incrédulos. Os verdadeiros incrédulos são aqueles que ouviram, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Meus irmãos, e o versículo 31 diz assim, eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Meus irmãos, o mar já não existe. Esses daí não entrarão. Pessoas que não terão acesso à água da vida e que Deus não os chamarão de filhos, são os covardes, esses incrédulos que já existiam em Ezequiel. Os incrédulos. Depois nós temos os abomináveis, aqueles que são moralmente impuros, que se
prostituíram espiritualmente. Isso você encontra em Ezequiel 23. Vamos lá, meus irmãos. Ezequiel capítulo 23, versículo 37. Você pode ler todo o texto. Olha só, versículo 37. Porque adulteraram a palavra de Deus, ensinaram coisas erradas. E isso causou morte, porque adulteraram e nas suas mãos a culpa de sangue com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que me geraram ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo, porque ensinaram aos seus próprios filhos essa imoralidade, essa adulteração da palavra de Deus, essa idolatria, essa prostituição espiritual. Eles são abomináveis, contaminados. Versículo 38. Assim isto me fizeram. No mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. E assim por diante. Depois nós temos os assassinos. Os assassinos não vão entrar no reino dos céus, não vão participar dessa Jerusalém que desce do céu. Não beberão da água. Os assassinos são líderes, são príncipes violentos. Ezequiel 11, olha só, meus irmãos. Ezequiel 11, versículo 6. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade, e deles enchestes as suas ruas. Sim, meus irmãos, são assassinos, porque não levaram as pessoas a Cristo, mas a um sistema religioso, a uma idolatria, a uma feitiçaria. São abomináveis, são assassinos, são impuros, são feiticeiros. Ezequiel 13, vamos lá. Ezequiel 13, nos relembrando, versículo 17 ao 23. Tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo que profetizam de seu coração. Meus irmãos, pessoas que pregam não a palavra de Deus, mas do seu próprio coração. E dize, assim diz o Senhor, ai das que cosem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos e fazem véus para cabeças de todo tamanho, para caçarem almas, Quereis matar as almas do meu povo e apresentar outras para vós mesmas? Sim, meus irmãos, são pessoas que querem membros para as suas igrejas. Sim, a custo de distorcer a palavra de Deus. Versículo 19. Vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer e para preservardes com vida as almas que não haviam de viver, mentindo. Meus irmãos, e por isso também no Apocalipse, aqui 21, versículo 8, fala sobre os mentirosos, porque eles mentem nas suas mensagens. Assim ao meu povo que escuta mentiras. Sim, meus irmãos, versículo 20. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis aí vou eu contra vossos invólucros feiticeiros, com que vós caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossas mãos, soltarei livres como aves as almas que prendestes. Também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor, visto que com falsidade entristecestes o coração do justo.
não havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do perverso, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Por isso já não tereis visões falsas, nem jamais fareis adivinhações. Livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Então esse foi o juízo em Ezequiel. E aqui em Apocalipse, o juízo definitivo. Definitivo para os abomináveis, meus irmãos. Os idólatras, que adoram falsos deuses. A idolatria dentro do templo, meus irmãos. Isso você pode ver em Ezequiel no capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, meus irmãos. Todo ele, eu vou ler um versículo no versículo 5. Ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes, à entrada. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. E aí tem todas as abominações que Israel cometia, que seus líderes idólatras cometiam. Meus irmãos, o Apocalipse condena os mentirosos, os falsos, e o mar já não existe. Esse mar será completamente banido. Amém, amém. Aquele que está nessa cidade não sofrerá mais essa perseguição. Olha só, meus irmãos, em Apocalipse 2:2, a igreja já sofria com essas pessoas. Meus irmãos, esse é o mar que lança lodo. Apocalipse 2:2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Meus irmãos, a verdadeira igreja, o verdadeiro cristão, ele consegue discernir esse mar de peixes mortos, esse mar que sofre o juízo, que se tornou totalmente em sangue, porque eles eram sanguinários e mataram a palavra de Deus, distorceram a palavra de Deus. Meus irmãos, Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, porque eles não são. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Amém, amém. Apocalipse 22, vamos lá, meus irmãos, continuando, vamos lá. Apocalipse 22, versículo 15, diz assim: fora ficam os cães. Aí, ó, aí a descrição desse mar. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Amém e amém, meus irmãos. Falsos profetas que inventam mentiras. Meus irmãos, Ezequiel 13, vamos lá, Ezequiel 13, versículos 6 ao 9. Tiveram visões falsas, adivinhação mentirosa, os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhações mentirosas quando dissestes, o Senhor diz, sendo que o tal não disse?
sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Amém e amém. Minha mão será contra os profetas, que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos no registro da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Amém e amém. O mar já não existe, meus irmãos. O mar já não existe. Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, sim, meus irmãos, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago, que arde como fogo e enxofre. E esse lago é o quê? Esse lago é esse sangue. É esse sangue. Um mar totalmente com sangue, a saber, a segunda morte, totalmente banidos da presença de Deus. E ele já não existe. Então, vem agora mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Amém, amém. E essa Jerusalém que desce do céu não tem influência desses mentirosos. Amém, amém. E isso é uma grande verdade, porque é isso que nos causa lágrimas, a distorção da palavra de Deus. Sim, meus irmãos, uma distorção sutil. Sim, meus irmãos, somos nova criatura. E Deus usa aqueles que são inocentes, que têm a verdadeira revelação. Vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram. E esse mar, meus irmãos, jaz agora na segunda morte. Já não existe. Amém, amém. E é essa mensagem que eu queria passar para os irmãos, relembrando todos os textos que nós tínhamos visto em Ezequiel. Ali na Jerusalém terrestre houve o juízo de Deus, mas esse juízo ele vai se completando e se intensificando cada vez mais. Selos, trombetas e agora o flagelo, libertando o povo de Deus desse Egito. Amém e amém, meus irmãos. Senhor Jesus, muito obrigada porque tu nos resgataste da morte, da segunda morte. Cremos na vida eterna e cremos que um dia estaremos unidos contigo para sempre. O Senhor está ali, o Senhor está em nós e podemos apreciar, Senhor, essa esperança nos nossos corações da sua vinda, onde esse sistema antigo, esse sistema velho passará. Ó Senhor Jesus, onde o primeiro céu e a primeira terra vão passar e haverá novo céu e nova terra, algo novo, algo redimido, essa nova criação que já está sendo criada por ti, meu Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa mente. Abençoa, Senhor Jesus, os nossos ouvidos. E sim, Senhor, esteja no nosso coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Inscreva o seu nome no livro da vida. Creia em Cristo e se torne uma nova criatura. É isso, sim, para que você faça parte desse povo, esse povo liberto das mentiras, da feitiçaria, da idolatria, da mentira. Amém, amém. Pastor Natanael, vamos continuar lendo a palavra de Deus com esmero. Não podemos distorcer nada, temos que ensinar a verdade, só ela. Que o Senhor Jesus ilumine nosso coração e a nossa mente, que não entremos em falsas doutrinas e que possamos discernir as mentiras de Satanás, como ele distorce
distorce pequenas palavras, como ele distorce os textos, como ele quer nos tornar pessoas legalistas, tirando o nosso foco de Cristo, porque Cristo somente é o nosso Salvador. Amém, amém. E é essa mensagem que eu queria passar para os irmãos. O mar não existirá. Amém e amém. Até a próxima quarta-feira. Go tell it on the mountain.